pessoal, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo da Madríade. Eu sou Lara Monca Reginato e hoje então vamos falar sobre as luas do mês de março. Bom, essa primeira lunação, né, que é o ciclo completo aí que vai da lua nova até a próxima lua nova, ela começa ali no dia 23 de fevereiro, quando a gente entra então na lua nova em peixes, né? E aí a gente já entra então no mês de março dentro dessas energias da lua nova em peixes, né? E aí a gente vai ver que essa terceira lunação do ano, né, terceira lunação anual, ela traz como matriarca aquela que vê a verdade e ensina as leis divinas. O que isso significa, né? Significa que essa é uma lunação onde a gente vai estar trabalhando muito com a questão da lei de ação e reação, né? Daquilo que eu faço e daquilo que eu colho como consequência. Então, essa é um período para a gente analisar muito de perto as nossas atitudes. Normalmente, as nossas atitudes, escolhas, enfim, elas são muito baseadas dentro da nossa ideia de valor, da nossa percepção de mundo, daquilo que a gente entende como correto. E ao analisar as situações, a gente pode perceber, entender que existem diferentes verdades, diferentes maneiras de se olhar para as mesmas coisas, e que antes da gente realmente tomar uma decisão, o importante é a gente sempre analisar aí os dois lados das questões, né? Antes da gente decidir optar por um determinado caminho, é interessante a gente observar, né? E aí, quais são as consequências disso? O que está implicando, né, nisso tudo? Porque essa lunação a gente vai estar trabalhando com os signos que fazem parte, né, que compõem aquilo que na astrologia a gente chama de cruz mutável. Cruz mutável, ela é então composta por aqueles signos que terminam as estações, né? Então ali a gente tem peixes, tem virgem, tem gêmeos e sagitário. Então nessa alunação a gente vai estar trabalhando com os diferentes tipos de mente. Quando a gente tem ali a lua nova em peixes, a gente entra muito numa ideia mais mística, numa mente mais mística, mais aberta, mais sofrendo as influências do inconsciente coletivo. Então fica mais difícil pensar, fica mais difícil dar praticidade, né, para os projetos, para aquilo que a gente está fazendo, enfim, mas isso faz parte desse período dessa lua nova em peixes. Tá? Aí ali no dia 2 de março a gente já entra então na lua crescente no signo de Gêmeos. A lua crescente é do elemento ar, né? Ele está ligado ao arquétipo aí da donzela, quando as energias Yang começam a se manifestar no ciclo feminino, e junto com Gêmeos, que também é um signo do elemento ar, né? A gente tem então um aumento aí da mente racional. Gêmeos, ele sai da mente mística de peixes e entra na mente racional de Gêmeos, que é aquela mente irrequieta, aquela mente curiosa, que faz perguntas, que quer saber tudo. Então, a partir do dia 2 de março, ali, a gente pode sentir já saindo dessa confusão pisciana, né? Da influência desse inconsciente coletivo, a gente já parte então para um lado mais prático, mais racional, mais de questionamentos, né, e de buscando respostas, então, para tudo que a gente vivenciou aí durante essa lua nova em peixes. Aí, seguindo, no dia 9 de março, a gente entra então na lua cheia. A lua cheia vai estar no signo de Virgem, e aí a nossa mente racional, inquieta, né, que vai estar ali questionando 500 coisas ao mesmo tempo, tentando entender e tal, entra na fase analítica. E aí a gente tem então uma lua cheia, onde o Sol vai estar no signo de Peixes, a Lua no signo de Virgem, né, em oposição, são signos opostos complementares, onde a Lua então vai estar recebendo a maior luminosidade solar. Tá? Então essa é uma Lua para a gente avaliar, juntando aí os elementos, né, a Lua cheia é elemento fogo, o signo de Virgem é elemento terra. Então o que a gente pode fazer? A gente pode analisar tudo isso, né, tudo que veio acontecendo durante o ciclo da lunação, e entender, buscar, levar essa luz da lua cheia para as nossas sombras. Né? Então essa é uma fase em que a gente vai poder analisar de forma mais efetiva
aquilo que nos impede, aquilo que de alguma forma representa um impeditivo para as nossas realizações pessoais, para aquilo que a gente almeja conquistar e alcançar, enfim. Então, essa lua cheia também está muito relacionada a gente reconhecer, né, e tentar entender qual é a nossa verdade. Ser verdadeiro conosco, com os nossos sentimentos, com os nossos objetivos, com aquilo que nós queremos realmente dar materialidade no mundo. Então, a lua cheia sempre é uma lua de celebração e de colheita. E aí eu já falei isso em alguns vídeos e repito aqui que esse é um período que muitas mulheres têm dificuldade de lidar com o seu lado emocional, principalmente se lá na lua natal ela estiver em oposição ao sol ou estiver em desequilíbrio, né, ou algum elemento desarmônico com a sua consciência, com o sol. Então, o que isso significa, né? Significa que na lua cheia esses sentimentos contraditórios eles ficam muito evidentes. E como a lua vai entrar no signo de Virgem, a gente tem então aí a oportunidade de analisar isso de uma forma mais direta, mais de perto, né? Entendendo aonde que está essa dicotomia entre aquilo que eu penso, que eu quero e aquilo que eu sinto. Podendo então analisar e retirar esses véus. Essa matriarca da terceira alunação, ela destrói as ilusões, né? Porque quando tu trabalha com a verdade, tu sai da fantasia, da ilusão, das sombras, e aí tu tem que realmente olhar para as coisas como elas são. E isso causa então essa destruição das ilusões. Então é uma lua assim, talvez difícil de se trabalhar, mas é uma lua que nos conduz aí a um autoconhecimento bem interessante e de análise desses sentimentos aí que estão dissonantes com aquilo que a gente realmente quer desenvolver e praticar na nossa vida e que está, de alguma forma, representando um impeditivo para os nossos projetos e para os nossos sonhos. Bom, lá no dia 16 de março, então, entramos na lua minguante no signo de Sagitário. Sagitário trabalha com a nossa mente abstrata, né? A nossa capacidade de dar sentido e significado às coisas ao mundo, às coisas que nos rodeiam. Sagitário está muito ligado à questão de uma filosofia, de uma religiosidade, de buscar objetivos que são mais elevados dentro dessa ideia abstrata, né? Ela já não é mais mística em Peixes, ela já não está mais tão racional em Gêmeos, ela já não é mais analítica como é em Virgem, e ela se torna então uma mente abstrata. Estando na lua minguante, né, a gente já sabe que o elemento é a água, e para as mulheres então significa entrar aí na fase do arquétipo da feiticeira. E a gente tem aí o elemento água e o elemento fogo se misturando. Essa fase da feiticeira para as mulheres é a fase onde as energias do subconsciente emergem. É aquela famosa, né, a pré-menstruação, a famosa TPM. É quando coisas emergem e a gente não consegue lidar com isso racionalmente, porque muitas vezes nem entende a origem, né, não tem conscientemente a origem daquele sentimento, daquela sensação, enfim. Então, isso tudo vira um turbilhão. E aí, em Sagitário, essa mente subconsciente, ela vai usar os símbolos, ela vai usar os sonhos. Então, é uma fase onde a gente deve prestar muita atenção nos nossos sonhos, nas imagens que vêm em formas de símbolo, de intuição, de uma percepção de, nossa, saber que alguma coisa é assim, mas não conseguir entender exatamente como é que aconteceu esse processo de entendimento, de reconhecimento daquilo. Então, isso tudo tem a ver com a mente abstrata de Sagitário, nessa lua minguante aí que entra dia 16 de março. Então, é uma lua ótima para a gente trabalhar, deixar aflorar essas intuições, registrar tudo sempre, né? Registrar os sonhos, as percepções, as sensações, né? E trabalhar aí com essas nossas questões, né? Afinal de contas, o que eu vim fazer nessa vida? Para onde que eu estou indo? Para onde que eu estou direcionando as minhas energias? O que tem acontecido comigo? Né? Quais são os acontecimentos? O que esses acontecimentos querem me dizer? Porque se a gente está vivendo uma alunação, onde a gente está trabalhando e operando dentro da lei de causa e efeito, tudo que volta para mim eu emiti em algum momento. Então eu preciso identificar aí
o que é que está acontecendo que não é agradável e aonde é que está a origem disso para que eu possa fazer essas correções em mim. Né? Então, essa é uma lua onde a gente consegue entrar mais profundamente nessas questões. Uma fase também de muita criatividade, muita intuição, muita vontade de fazer coisas diferentes, de acordar de um sonho, talvez tu nem lembre exatamente o que é, mas tu tem uma resposta. Nossa, entendi isso. Então, é uma mente que ela não passa por uma análise racional. E ela não chega a ser tão mística quanto peixes. Ela é abstrata. Voltando um pouquinho na questão ali da lua cheia, né? Quase que eu me perco aí. Quando a gente tem uma lua cheia em Virgem, né? E a gente já falou de vários aspectos, mas é também interessante a gente observar o quanto a gente é crítica conosco mesmo, como a nossa atitude pode ser crítica com relação ao mundo, com relação às pessoas, com relação aos acontecimentos. Que quanto mais crítica nós somos, mais aspectos da nossa sombra nós estamos atraindo e trazendo à tona. Porque toda pessoa que tem aquele olhar fixado na crítica, na queixa, na reclamação, aquilo que não vai, aquilo que não dá certo, tem pessoas que começam o ano já reclamando, as coisas não aconteceram ainda e elas já estão ali cheias de queixa, cheias de ressentimento, já criticando a atitude dos outros, já achando que as coisas já não são boas. Enfim, o mundo é um reflexo daquilo que a gente emite, lei de causa e efeito, né? Então, observa isso, o quanto tu está sendo crítica, o quanto tu está te queixando das coisas, e do que tu atrai com isso, como é que fica a tua energia, porque quanto mais crítica, quanto mais queixa, quanto mais motivo para crítica e queixa tu vai achar no mundo. Dizem que a grande revolução aí que se faz, né, que se pode fazer é interna, e é justamente essa mudança do olhar, né, da gente olhar para as mesmas coisas a partir de uma perspectiva diferente. Quando a gente para de olhar só o defeito, só a crítica, aquilo que não se consegue, aquilo que é difícil, para de se justificar as suas atitudes, justificar aquilo que não deu certo, aquilo que não conseguiu, né? Culpando o outro por isso, tu começa verdadeiramente a olhar para ti. Porque essa é uma lua de assumir as responsabilidades pelas nossas escolhas, pelos nossos atos e colher essas consequências. Colher a gente vai colher de qualquer forma, estando conscientes disso ou não. Só que a única diferença é que a gente pode crescer com isso, né? Quando a gente é consciente, quando se olha para as coisas de uma forma verdadeira. Por isso que ela traz a verdade e ensina as leis. Se eu for por esse caminho, se eu fizer essa escolha, eu vou ter essa consequência. Se eu plantar feijão, eu vou colher feijão. Não tem como eu plantar feijão e colher arroz. Então, e isso também serve para o universo. Quando o que eu estou plantando é crítica, é julgamento, é justificativa, é jogar a responsabilidade das coisas que me acontecem sempre nos outros, me queixando de tudo que acontece, é isso que eu vou plantar. Mais situações, porque eu só vou estar olhando e focando meu olhar naquelas coisas que vão justificar isso internamente, que vão justificar minha atitude de queixa, de reclamação, Então vamos observar muito essa lua e vamos parar de trazer à tona o nosso pior lado, as nossas sombras. Todo mundo tem o seu período de crítica, de queixa, de que as coisas não estão bem, que não estão saindo bem, essa coisa de culpar os outros. Então vamos olhar aonde nós estamos fazendo isso e vamos corrigir isso, porque a responsabilidade da nossa vida é nossa, a responsabilidade da nossa energia, da qualidade dessa energia é nossa. Então, se eu recebo de volta confusão, crítica, briga, estou sempre metida em rolo, em confusão, então eu tenho que parar e olhar onde é que eu estou plantando esse rolo e essa confusão. Aonde que eu estou plantando isso? Quais são as atitudes que eu preciso corrigir? Aonde eu ainda não enxergo isso? Buscar a nossa verdade interna, aceitá-la, Tem muitas pessoas que se perdem nessa coisa da crítica, buscando sempre a perfeição das coisas, E essa perfeição, ela é irreal. Nós não somos seres perfeitos, nós estamos nos construindo.
E essa é a grande chave de tudo, né? Porque quando tu acha que tu tem que ser perfeito, então tu deixa de perceber as tuas imperfeições, tu deixa de tentar crescer com elas, né? Porque tu tá focando naquilo que tu não tem. Então a gente precisa olhar para como nós somos de maneira verdadeira, interpretar essas nossas dificuldades como oportunidades de crescimento, oportunidade da gente olhar para isso e aprender com isso. Então, uma atitude crítica e queixosa só vai trazer mais situações que alimentam essa queixa e alimentam essas justificativas daquilo que não dá certo, de uma vida infeliz, de uma vida sem conquistas, de uma vida, né, dificultosa. Mas isso é a energia que nós estamos doando e por isso nós estamos recebendo ela de volta. Então, quebrar as ilusões, acabar com as ilusões é isso. É aprender a olhar para si dessa forma. Não autopunitiva, né? De, como eu sou ruim, então eu sou assim. A pessoa começa, né, a se bater, pega a chibata e bate. Não, não é isso. Mas de se olhar com verdade e dizer, nossa, eu não sou perfeita, eu sou alguém que estou me construindo. Então eu preciso descobrir como é que eu funciono, aonde, o que que é. Isso é uma forma, é um espelho, né? Aquilo que o universo está refletindo de volta para mim, as atitudes dos outros, os acontecimentos, as situações que eu estou vivenciando, elas mostram e refletem como está o meu interno. É sempre um espelho, é sempre um reflexo. E nisso eu tenho uma grande oportunidade de crescer, de enxergar as coisas que eu preciso ser melhor, me tornar essa pessoa melhor e assumir esse compromisso em ser a minha melhor versão, em ser a melhor pessoa que eu puder ser, longe desse ideal de perfeição. Né? E aí, a gente vai finalizar essa terceira alunação com a lua minguante ali no signo de Sagitário, onde muitas mensagens aí do nosso subconsciente vão vir, então, de forma abstrata. E aí, lá no dia, deixa eu olhar aqui, dia 24 de março, então, a gente tem aí a quarta alunação do ano, entrando, então, a lua nova no signo de Áries, onde Sol e Lua estarão no signo de Áries. O ano novo astrológico ele começa dia 20, e sobre isso logo logo, né, mais adiante a gente vai largar um vídeo falando sobre o mapa, análise do mapa astrológico para o ano de 2020, né? E aí a gente tem essa quarta lunação, lua nova em Áries no dia 24 de março, onde então a gente inicia uma nova oportunidade de crescimento e de desenvolvimento interno. Né? A matriarca dessa alunação é aquela que vê a verdade e enxerga longe. Ela vai trazer, nós vamos continuar dentro desses questionamentos internos, dessa observação. Só que agora o que a gente vai fazer na lua nova? Depois da gente avaliar a nossa mente, né, que é como pensamos, como enxergamos o mundo, quais são os nossos valores, ao que eu estou conectada, né, lá na lua em peixes, enfim, a gente vai analisando essas 4 fases aí da nossa mente, né, a mente mística, a mente racional, a mente analítica e a mente abstrata, e aí agora então a gente entra mais precisamente analisando nessa lua nova em Áries, né, no dia 24 de março ali, como nós funcionamos energeticamente e quais são os impeditivos da nossa ação no mundo, da nossa realização no mundo. Porque Áries é isso, é uma energia de início, é uma energia dos começos, é a energia que nos move, né, a realização de coisas. Então, a gente vai analisar exatamente na lua nova, que é a lua negra, a lua ligada ao arquétipo aí da bruxa anciã, a gente vai olhar justamente para esses impeditivos, para os nossos medos, nossas indecisões, os adiamentos, né, as procrastinações aí que a gente faz, por que se faz, aonde que está essa sombra aí que está pegando, que não deixa, né, com que essa minha energia se coloque no mundo de forma efetiva. Então, a gente vai estar trabalhando muito com os padrões impeditivos da ação, impeditivos da realização.
Isso a partir do dia 24 de março, então, com a lua nova em Áries. Aí entramos numa outra cruz, aí já é outros elementos, e que a gente vai tratar, então, no próximo vídeo, nas luas do mês de abril. Ok? Beijinhos, até o próximo vídeo.